Toda grande história começa com um propósito, e algumas não nascem para crescer sozinhas, mas para servir, desenvolver e transformar pessoas. Hoje, o Histórias que Inspiram recebe Fernanda, fundadora da Camicô e responsável pelo renomado salão Cami Cabeleireiros. Uma mulher cuja trajetória está interligada com a essência da Cami. Sou a Fernanda, tenho 43 anos, sou casada, tenho 2 filhos, sou formada em pedagogia, lecionei aos 10 anos e aí surgiu a vontade, tanto minha como do meu atual marido, Renato, da gente estar tendo algo próprio. Na época a gente era noivo, ele trabalhava numa empresa multinacional e ele trazia produtos para mim, cremes, maquiagens, e como eu lecionava nessa época, eu, em vez de ficar com os produtos, eu vendia para os professores, para as pessoas que trabalhavam comigo. E cada vez ele foi trazendo mais, eu vendia, e aí eu vi que eu gostava daquela parte de vendas, né? A gente acabou conhecendo uma marca de cosméticos, onde a gente investiu e eu fui ser nessa época, né, representante comercial de porta em porta em salões de beleza. Deixei de lecionar e fui para salões. Eu estava um período já de vendas, já tinha os clientes, e visitando uns clientes meu que era muito ativo, ela estava com problema de sociedade e teve interesse em vender. E como eu já era representante de uma marca de cosméticos, ela falou: olha, seria muito interessante você ter um salão. Apesar de eu não ter know-how nenhum de salão, né? E eu arrisquei, como eu falei, eu gosto muito do novo, eu gosto muito dessa questão de criatividade, de criar. Então eu já imaginava o salão, já imaginava, né? Lógico que no dia a dia não é tão simples assim, né? Lógico que depois de um dia após o outro você vai aprendendo muita coisa. Mas foi de repente, como ela falou, ela estava tendo esse problema com a sócia, é onde a gente começou a adquirir. Eu acho que fazia uns 7 anos que a gente estava já com a distribuição de cosméticos, que a gente começou a apreender em salões de beleza também. E eu percebi que, assim, no início eu comecei fazendo adaptações, dando aula e também fazendo essa venda, né? Quando realmente eu vi que essa conexão de pessoas, que cada momento você conhecendo pessoas diferentes, conectando com histórias, você conseguindo trazer muitas vezes soluções para os problemas que aquelas pessoas podiam ter nos salões, ou seria com produto, seria até mesmo com uma palavra, eu comecei a se identificar muito com essa troca, tanto da venda de produtos, como com essas conexões de pessoas. Eu sempre gostei de conexão com pessoas. Eu nunca gostei de trabalhar em escritório, nunca gostei de trabalhar em frente ao computador. Então, eu sempre gostei desse contato humano. Então, com essa parte da vendas e cada momento você conhecer pessoas diferentes, fosse salões, fosse eventos, para mim foi aflorando cada vez mais, foi desenvolvendo essa questão, tipo, eu tô no caminho certo. E sabendo que além do que eu estava fazendo, estava sendo prazeroso para mim, também me satisfazia ver que eu estava conseguindo ajudar outras pessoas a solucionar, de repente, fosse algum produto que ela não conseguia encontrar no mercado, fosse algum serviço que a gente colocou no próprio salão. Então, essa troca me fez cada vez entender que eu estava no caminho certo. Era algo que eu gostava, como eu falei, essa parte de vendas, de contato, mas ao mesmo tempo me gerava um medo na questão de: será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou conseguir realmente ser uma boa profissional? Será que realmente eu vou conseguir fazer com que as pessoas consigam se conectar comigo mesmo? Será que a minha imagem, a forma como eu vou me portar, como que eu vou me colocar, e aquela questão, como que as pessoas iam me ver primeiramente, sabe? Primeiro, assim, as pessoas normalmente veem você pelo exterior, não pelo interior. Então, eu tinha um receio um pouco das pessoas me bloquearem pelo meu externo e muitas vezes pela marca que eu estava, do que realmente dar oportunidade. Então, era esse receio um pouco da rejeição, mas eu sabia que eu estava no caminho certo porque era algo que eu gostava. Então, isso fez com que eu não desistisse. Não foi fácil, foram várias lutas, mas por ser algo que eu acreditava, algo que eu gostava e algo que eu sabia que tinha um propósito por trás daquilo, fez acreditar e chegar até onde eu cheguei até hoje. Assim, de eu chegar
eles falaram que não queria aquela marca, que não tinha interesse, que já tinha outras marcas renomadas, que aquela marca já era uma marquinha no mercado. E eu não desistia, porque eu queria marcar apresentações, porque eu acreditava muito no produto, né? Eu sabia da qualidade do produto. Apesar da marca não ser tão conhecida como ela é hoje, eu sabia da qualidade e o que o produto entregava. Então isso fazia com que eu voltava naquele salão, mesmo ele não querendo, eu tentava ter outras estratégias, deixava amostra, eu ia no auxiliar ou ia naquele cabeleireiro que não tinha tanta cliente, que tinha mais oportunidade de falar. E ali devagar, como eu falei, no momento as pessoas têm aquela primeira impressão. Mas aí quando eu ia, eu chegava, conversava, falava o que a marca oferecia, as pessoas iam se aproximando, né? E elas iam se aproximando e é onde elas iam dando oportunidade de eu apresentar o produto. Representações normalmente são por homens, né? Eu era mulher, então tinha aquela rejeição, será que ela entende bem do produto? Enfim. E depois, não desistindo, eu fui se aproximando e as pessoas foram dando mais abertura. O que me conecta hoje, o que eu falo é um pouco a minha essência, que eu acho que independente de onde você esteja, a sua essência faz parte de você. E eu quero levar isso não só para mim, mas para os meus filhos também, né? Que eu vejo que não é a sua aparência, não é o seu poder aquisitivo, não é o que você tem, o que você deixa de ter. É o que você consegue transmitir para outras pessoas. E acima de tudo, seus valores e os seus princípios. E principalmente eu falo na questão de respeito. Respeito sempre ao próximo. Ela iria me ver ou na recepção ajudando as meninas, elas iriam me ver conversando com os próprios profissionais e parceiros, porque eu converso com eles mesmo a gente fazendo serviço, ou mesmo eles estando livres, a gente sempre conversa, dá risada. E eu também, algumas vezes, com as próprias clientes, né, entendendo o que elas estão achando do nosso espaço, o que seria legal para implementar, o que não está legal também, porque eu vejo que sempre há melhorias. Né, como eu falei lá atrás, ninguém é perfeito, né? Não é porque hoje eu estou com tantos anos de carreira, não é que eu não tenha que aprender mais. Então eu estou sempre buscando, desde o meu colaborador e o meu profissional, né? Desde os clientes que frequentam aqui, porque é uma troca. O que muitas vezes é interessante para nós pode ser interessante para eles e vice-versa. Que no início, logo quando a gente tentou, né, lá atrás pela distribuição, depois para o salão, era algo em questão de realmente de crescer financeiramente, de crescer profissionalmente. Só que quando você vai se deparando e você vai passando ao longo do tempo e você vai vendo que isso é só uma consequência, e o que mais te conecta para a vida são pessoas, são relacionamentos, são principalmente o propósito, né? Quando você entende que você tem uma missão, que você não está aqui à toa, né? Que tudo tem um porquê e um para quê. Então, quando eu tive essa virada de chave, que eu entendi que eu não fazia as coisas por fazer ou por ter algo futuro, e sim por um propósito de vida, em ajudar o meu próximo, em ver o que eu poderia também, eu como pessoa, o que eu poderia ser para a sociedade, e isso fez eu ter um olhar que eu não venho trabalhar por trabalhar, eu não tenho um salão por ter, eu não contrato pessoas por contratar. Hoje eu tenho comigo isso muito claro, que eu tenho um propósito. E principalmente essa conexão desse relacionamento de pessoas, essa troca, principalmente de valores, de conhecimento. E o que eu vejo, que eu falo que o exemplo ele arrasta. Então, se eu quero isso, se eu almejo isso, então eu seja transparente para que as pessoas que estão ao meu redor vejam o quanto para mim isso é importante, não só a questão profissional ou material, mas sim essa questão de propósito e missão de vida. Sabe, já vem lá dos meus pais, nessa questão que, independente de onde você esteja, né? Ninguém é mais que ninguém. Ninguém tem o direito de humilhar ou de desmerecer alguém, né? Então eu trago isso dos meus pais, essa questão de honestidade, de não perder a sua essência. E quando você vai para a parte do empreendedorismo, você ouve no mercado que você precisa
pisar nos outros para crescer, ou que você precisa tirar dos outros para você ganhar. E eu não acredito e tenho certeza que não é dessa forma, né? Você trabalhando honestamente, você não perdendo a sua essência, você tendo seus valores e você ajudando o seu próximo, como eu falei lá atrás, né? Eu vejo muito, uma hora você está aqui embaixo, outra hora você está lá em cima. Então, quando você estiver lá embaixo, que alguém também dê a mão para você subir novamente. E quando você estiver lá em cima, que você dê a mão para alguém subir junto com você. Então, eu vejo isso que eu trago da infância. E depois, com o empreendedorismo, me fez acreditar ainda mais nessa troca, nessa questão de servir, para que futuramente você possa ter a sua missão de vida mesmo, o seu propósito. Os momentos difíceis que eu tive lá no início foi da rejeição, né? Muitas vezes as pessoas, primeiro momento, aquela questão de não conheço você, não conheço a marca que você representa. E com a minha simplicidade, com a minha humildade, eu fui devagar conquistando aquelas pessoas, sabe? Mostrando e até eu acho que ensinando que não é a primeira impressão, não é de repente você julgar o livro pela capa. Você realmente entender o que tem dentro, qual é a mensagem que aquele livro quer te dar. Então eu vejo que lá atrás eu tive muito isso, te julgar pelo que você representava, te julgar uma menina nova começando no salão. Eu tinha 30 anos na época, né? Não tinha know-how nenhum da parte, não sou profissional, sou na parte só de gestão administrativa. Então eu fui muito criticada e julgada por eu não ter conhecimento, eu não atuar na área, né? E eu fui, ano após ano, mostrando para as pessoas que não era simplesmente julgar pela capa, né? E sim ver o que realmente tinha dentro daquele livro. Então isso fez com que eu acreditasse cada vez mais em mim mesmo, sabe? Em saber que... E também um aprendizado para mim, né? De você poder conhecer cada vez mais a pessoa, de você entender a vida dela, de você... Eu falo muito que aqui no salão, às vezes você tem situações de profissionais que às vezes você julga, ai, chegou atrasado, ai, fechou a agenda... E aí você vai e você julga pelo que aconteceu, mas você não sabe o que realmente está acontecendo com a pessoa, você não sabe realmente por que a pessoa faz isso. Então, eu aprendi muito isso no salão, a não julgar, né? A você ter empatia, a você entender o outro, você sentar e escutar, em vez de você só apontar e criticar. Para mim, liderar não é ser bonzinho e também não é aceitar tudo. E também nem o outro oposto, você ser bravo e tem que ser do meu jeito, e assim que tem que ser, e eu que mando, todo mundo tem que obedecer. Para mim, liderar é você ter uma comunicação clara, você sempre, quando você ter projetos, ter coisas, passar para o grupo, para que eles estejam alinhados, para que eles também estejam... não de acordo, mas que eles também possam dar as suas opiniões, possam criticar, olha, fica legal, porque como eu falei, você nunca sabe tudo. Então, para mim, liderar é você acabar sendo uma pessoa aberta e poder deixar com que as pessoas também participem do que você está cuidando, do que você está administrando. E quando a pessoa também participa, ela se sente pertencente. Ela fala, eu também faço parte disso. Ela não se vê mais como um número. E uma coisa que eu ouço muito aqui dos meus parceiros e colaboradores, eles falam, Fernanda, aqui eu não me sinto como um número, eu sinto pertencente, eu sinto ouvido, eu sinto que eu posso falar das minhas fraquezas, das minhas dores, dos meus medos. Tinha salões que eu trabalhava, que eu ia chorando, ia embora chorando, e muitas vezes preferia não ir trabalhar, e muitas vezes fui mandada embora por isso. Então eu vejo a liderança, é um caminhar junto, né? Onde eles possam também entender o nosso lado, o lado de gestão, administrativo, e também a gente possa entender o lado do parceiro, do colaborador. Eu vejo muito a humildade e a transparência, né? As pessoas sempre falam, nossa, Fernanda, você cumprimenta todo mundo, você fala com todo mundo, se tiver que varrer, você varre, se tiver que fazer alguma coisa, você... Não tem para mim... Eu sou a dona do salão, eu vou ficar aqui, pode o mundo acabar. Então eu vejo muito a questão dessa da humildade e da simplicidade. Comunicação, honestidade.
Por mais difícil que possa ser, nunca desista, porque vai valer a pena. Fé. Gratidão. A gente usa muito, principalmente em eventos, né, projetos, coisas novas que a gente vai implantar, como eu falei lá atrás, eu sempre busco essa comunicação, sempre essa interação com a equipe, que sozinha eu sou uma gota e juntos formamos um oceano em movimento.